pessoal, eu sou a Lorena, sou membro aqui da igreja. Estamos com mais um episódio do nosso podcast Atrás do Púlpito. Hoje estamos aqui para falar se a teologia é só para pastores. Nós estamos aqui com alguns membros da nossa igreja e eles vão se apresentar e a gente já vai começar a nossa conversa. Oi pessoal, eu sou a Bia e sou membro aqui da nossa igreja. E aí pessoal, eu sou o Natan. Olá gente, eu sou o Eduardo. E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel. Olá pessoal, eu sou o Renato, mais uma vez aqui, falar um pouquinho com esse pessoal, eu sou o pastor aqui da igreja. Então galera, o que vocês me dizem? Logo de cara assim, a teologia é só para pastores? Não. Direto e reta. E aí pastor, fala um pouquinho. Ih rapaz, esse é um meme, né? Eduardo, o que você acha? Teologia é só para pastor ou não? Eu acho que é para a igreja inteira, né? Amém. Glória a Deus, irmão. Eu acho que a nossa resposta ela tem que começar discutindo primeiro o que é teologia, né? Se a gente entender o que é teologia, a gente vai poder dizer se ela é só para pastor ou não. E aí? Bom, talvez por referência de outras palavras que a gente tem no nosso vocabulário, a gente possa imaginar que seria o estudo de Deus, né? Pela própria estrutura da palavra, né? A gente tem outras palavras que são semelhantes, como filosofia, antropologia, sociologia, biologia, e todas elas são estudo de alguma coisa. Tem algum objeto de estudo. Então, biologia, o objeto de estudo é a vida, nas suas mais diversas vertentes, né? Na filosofia, é o próprio conhecimento. Na sociologia, é a sociedade, é o objeto de estudo, né? E todos esses objetos, eles podem ser experimentados, eles podem ser colocados, de repente, em um laboratório, se for necessário, pesquisados. Enfim, de fato, são objetos de estudo. Se você for parar para pensar na teologia, ela já foge completamente nisso aí. Porque Deus não é objeto de estudo. Então, eu não consigo colocar ele num laboratório para testar. Então, a principal fonte de estudo de um teólogo, ou da teologia como um todo, é a própria palavra. Imagino eu que seja central, pelo menos. A melhor definição de teologia seria, do que você está falando, é estudo da revelação de Deus. Através da Bíblia, dos escritos e da história, porque Deus se revela pela escritura e pela história da humanidade. Então, a teologia, ela estuda a revelação de Deus, né? Porque, como você falou, Deus não é objeto de estudo. Então, do que se pode conhecer de Deus é o que a gente conhece pela escritura, aquilo que Deus se quis revelar, né? A própria Bíblia fala isso, o que se pode conhecer a respeito de Deus através dos atributos que são a criação, por exemplo, mas de uma forma mais específica nós estudamos Deus por aquilo que Deus nos quis revelar, que é a sua palavra. Então, teologia é estudar aquilo que Deus se revelou a nós. Então, se eu partir do pressuposto de que todo cristão tem que conhecer aquilo que Deus revelou, eu já começo tendo algo para minha resposta, né? Teologia é só para pastor? Se todo cristão tem que conhecer a revelação de Deus, a escritura, a palavra, teologia não é só para pastor, né? E o interessante é que muitas vezes o próprio povo da igreja não acredita nisso, né? Sim. Muitas vezes o próprio povo da igreja não acredita que tem que estudar teologia, que aquilo é algo que deve ser estudado, porque acredita que é algo que é muito racional, ou que é algo que muitas vezes tem gente que acredita que leva mais para longe de Deus do que aproxima, mas quando você começa a teologia, a gente vê que a realidade é outra, né? Quanto mais a gente estuda a teologia, mais a gente aprende a amar o Senhor. Porque isso, como o senhor falou, a gente passa a estudar a revelação do Senhor, todos os seus atributos. E então a gente tem que entender que isso é algo importante para os membros da igreja, importante para todos os cristãos no geral, né? Porque assim, há equívocos muito grandes com relação ao que significa e a associação que você está falando, Lorena, quem vai me ouvir aí sabe disso, os meninos aqui também, que o pessoal falava assim, né? Associava inclusive um texto equivocadamente, falta teologia. Falava assim, olha, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, quem busca estudar demais, ele vai morrer na fé, ele tem que buscar o Espírito, né? E assim, é uma coisa simples, o Espírito se revela pela letra, pela palavra dele. O Espírito não age alheio à palavra. E esse texto, quando Paulo diz que a letra mata, o Espírito vivifica, qualquer pessoa que pesquisar minimamente sabe que ele está se referindo
ao peso da lei que traz morte e o Espírito que nos traz regeneração, que nos traz vida, né? Mas por muito tempo se associou desta forma. E é interessante a gente lembrar um pouquinho o que a história da teologia trouxe a nós. Por que hoje você crê que você nasceu em pecado? Por que você crê que Jesus vai voltar? Por que você crê que existe Pai, Filho e Espírito Santo? Que Deus ouve a sua oração por meio de Jesus? Tudo isso é teologia. Porque ao longo da história, eu costumo dizer isso aqui na igreja, né? A gente trilha um caminho hoje sedimentado, mas houveram muitos debates ao longo da história para definir, por exemplo, a natureza de Jesus. Ele é Deus ou não é? Nós cremos piamente como cristãos ortodoxos. Falávamos antes aqui nos bastidores sobre o problema do liberalismo teológico. Nós cremos que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas isso eles não criam no primeiro século tão simples assim. Houve debates teológicos ao longo de anos, e posso dizer que até séculos, em concílios, para se definir teologicamente. E aí a gente hoje diz, não, eu creio em Jesus, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas teologia esfria. Não, você crê nisso, porque alguém um dia trabalhou teologicamente, se debruçou para estudar, inclusive no sentido original, enfim, que a gente não vai entrar aqui na expressão, o que significava a natureza de Jesus para você hoje crer. Por que você crê em pecado? Porque teologicamente alguém um dia debruçou. Inclusive, a gente quando estuda a história da igreja, os primeiros, nós temos ali os apóstolos, depois os pais da igreja, que se tornam os teólogos da igreja. Porque a partir da descida do Espírito Santo, começa o evangelismo, etc. Mas a teologia é incipiente, ainda tem que organizar. O que nós cremos? Gentil pode receber o evangelho? Não pode. Qual é o tipo de discipulado que a gente faz com essas pessoas? Então, no primeiro século, a igreja começa a formar a sua teologia. Então, a teologia, tudo que nós fazemos na igreja é teologia, na nossa vida é teologia. A gente canta a teologia, a gente ora a teologia. Por que eu oro ao Pai e eu não oro de outra forma? Por que eu não oro para o meu próprio coração? Por que eu não oro como um mantra? Renato, hoje você deve fazer o bem, olhe para dentro de si. Porque eu tenho teologia. Então, a teologia, né, no bom sentido, ela não pode ser essa ignorância de achar que é uma associação à letra. Obviamente, existem distorções por causa disso, mas alguém já disse, não sei se até foi o Iago, né, que a teologia ela não esfria o crente, ela apaga o falso fogo, né, porque ela vai te trazer percepção saudável do que é a palavra de Deus. E foi assim, então, que ocorreu a sistematização da teologia, conforme foram ocorrendo esses debates, essas definições? Então, ao longo da história, a gente tem assuntos distintos, né? Por exemplo, quando se estabelece a natureza de Jesus, os próprios sacramentos, trindade. Então, foram séculos e séculos, e cada concílio se definiu um assunto ou vários assuntos. Mas lá se reuniam teólogos, né? E pós-reforma também é um movimento de teologia. Por que a reforma se levanta e diz para uma igreja que estava pervertendo o evangelho, dizendo, olha, nós não cremos no que vocês estão dizendo. Por quê? Porque nós temos uma teologia bíblica. Justificação pela fé somente, salvação pela graça, a despeito de obras que possamos realizar. Tudo isso é teologia. A própria confissão de fé que a gente está estudando, né, com os jovens, é uma construção teológica, porque a igreja, depois da reforma, ela não sabe o que ela crê de verdade, né? Ela não é organizada nesse sentido. Então ela tem que teologicamente organizar. Mas para a gente não se ater tanto à questão histórica, é para pensar então, a igreja precisa de teologia, todo crente tem que ter teologia. Eu não estou dizendo, gente querida, que todo crente tem que fazer 4 anos de bacharel em teologia, mas que a teologia é necessária para todos nós como crentes em Jesus. É que talvez aquilo que você, irmão, está me ouvindo, ou nós aqui estamos conversando, tem na sua mão, você não identifica como teologia, mas é teologia. Se você lê um devocional, você tem lá um devocional na sua casa? Quantos tem aqui? Pode falar para... Quantos Eu tem tenho, eu tenho devocional. O simples Isso. fato da gente pensar sobre, né, o que a gente está lendo, sobre Claro. Deus, a gente está fazendo teologia, né? Com certeza. Então, eu tenho um devocional, é teologia. Nós cantamos canções, tem teologia. Nós fazemos orações. Nós consideramos o culto importante. É teologia, gente. Então, se tirar a teologia, né, que é o estudo sobre a revelação de Deus, a gente vai ter uma ruptura do que é ser igreja de fato, de verdade. Então, teologia não é só para pastores. Eu acho que esse já é um ponto que nós respondemos aqui. Teologia é para todo crente que quer servir Jesus com integridade,
com perseverança, é necessário para você entender, né? O texto que eu prego domingo, ele fala um pouquinho sobre a gente ter firmeza e não ser levado por qualquer vento como uma criança que é conduzida para qualquer lado, né? Então essa percepção, esse entendimento sobre Deus vai me trazer também firmeza na fé, o entendimento naquilo que eu creio. Eu passei a entender, a ter aquilo mais concreto no meu coração e na minha vida. Ô pastor, e também dá pra gente associar assim, se a teologia é a revelação, e a revelação é o nosso instrumento de fé e prática, e quando a gente coloca a prática para os cristãos da igreja, né, é impossível a teologia estar apenas nas mãos do pastor, dos pastores, né? Assim, até tem um livro do Sproul que ficou bem famoso aí alguns anos atrás, eu recomendo a leitura, que é Somos Todos Teólogos, né? Até foi um dos temas de uma conferência de uma editora aí bem importante. Mas, o que você está falando, Eduardo, assim, vamos falar um pouquinho do nosso arraial. Em termos presbiterianos, o pastor é o responsável pelo ensino e pela teologia da igreja. Por quê? Porque ele se preparou para tal, né? Ele foi lá, se graduou, ele estudou, ele passou anos estudando, ele se especializou para isso. Então, entre aspas, ele é o guardião da teologia da igreja. E aí, portanto, ele vai ensinar, orientar o povo teologicamente. Mas todo cristão, ele precisa de ter essa perspectiva teológica para qualquer trabalho que ele for fazer. Né? Porque senão vira uma Babel de fé. Então ninguém sabe o que crê, para onde vai, né? No que confia. Sobre isso que o senhor falou, pastor, de não se deixar levar por qualquer vento, pessoalmente, assim, na minha vida, eu acho algo muito relevante que eu devo me lembrar todo o tempo, assim, todos nós devemos, né? Mas eu me sinto, às vezes, muito propensa, talvez, a ser levada, às vezes, pelo meio que eu estou inserida, assim, no meio da arte e tal, é algo muito, muito fácil, se você não estiver firme naquilo que você acredita. E quando foi proposto o tema do podcast pra gente, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o meu trabalho e como eu preciso estar constantemente me lembrando daquilo que eu acredito e constantemente também em comunhão, né, com todo mundo que acredita nas mesmas coisas que eu, para não me perder, porque assim, são muitas coisas que acontecem, muitas verdades fluidas, vamos dizer assim, sabe? Você acredita naquilo que você quer e tá tudo certo, e a verdade é aquilo que você acreditar, assim. Então, a gente precisa muito disso tudo, da teologia, do estudo, da comunhão com pessoas que acreditam na mesma teologia que a gente, de uma boa teologia, para se sustentar muito além de somente um domingo aqui na igreja, mas no dia a dia, nos dias ordinários da nossa vida. É uma palavra boa aí que a nossa fé é uma fé sólida, né? Para fazer o antônimo aí de fluido que você acabou de falar, né, Bia? É uma fé sólida, e a partir disso, eu tendo entendimento do que eu creio, fica mais fácil, né, diante desses embates, eu entender o caminho que estou tomando, né? Porque isso é básico para todo crente, o mundo é hostil. E eu às vezes digo isso na igreja, tem duas estratégias assim mais comuns do inimigo. Ou ele enfrenta a igreja na trincheira, né, ele vem de frente contra ela, e como aconteceu ao longo da história, né, o império, etc., perseguição. Ele vem lá de fora, então é declarado, é explícito. O inimigo está atacando a igreja. A gente vê, tá vindo lá, está atacando a gente. Tá como uma cena assim, né, de guerra que estão ali no campo de batalha, os inimigos frente a frente. Mas um que é pior, e isso é bem clássico também, biblicamente falando, de uma estratégia do inimigo, é quando ele se infiltra no meio da igreja e ele perverte a verdade ali. Isso começou no Éden, porque Deus havia dado uma ordem, isso é teologia, talvez a gente pode associar, e o inimigo diz, mas foi assim que Deus disse? Certamente não morrereis. Então ele começou a perverter uma ordem de Deus. Então a perversão da teologia também é isso, é perverter aquilo que Deus disse, que é concreto, sólido, e colocar dúvida, mas será que é assim? Vocês não vão morrer. Vocês vão ter outra... Então, a partir da dúvida sobre a ordem de Deus, é que os primeiros pais pecam, e nós estamos hoje, né, no mundo caído de pecado por conta disso. Então, é importantíssimo, acho que todo jovem deveria ouvir seu testemunho. Por quê? Porque a teologia não se aplica só ao meu momento de culto. A maneira que eu crio o meu filho é teológico. A maneira que eu me relaciono com a minha esposa. Eu não posso, por exemplo, ser um cristão dentro da igreja e tratá-la mal, porque teologicamente a Bíblia diz que se o marido trata mal a esposa, sua oração não é ouvida. Então, a maneira que eu me relaciono com o meu lazer tem teologia, sim ou não? Sim. O que vocês acham? Com certeza. Eu posso andar de skate, Edu? Pode. Mesmo na minha idade, sim? 30 e tantos? Tá valendo. Ok, mas se
se eu tornar o meu lazer acima do meu compromisso com Deus, teologicamente eu preciso ser lembrado de que Deus é aquele que deve ser adorado e não o meu lazer, a minha alegria. Estão entendendo como a teologia... Né? Eu posso construir coisas na minha vida, galgar posições no meu trabalho? Posso. Mas se essas posições negociarem princípios da minha vida de que eu entendo, eu vou ter que pisar em pessoas, negociar minha integridade, opa, eu dou um passo atrás e lembro em que um Deus a quem eu sirvo. Então isso é teologia. Então a pessoa fala, eu não quero teologia, mas ela aplica princípios bíblicos / morais na sua vida que são galgados na teologia. Ou forjados assim, né? Então tudo que eu faço é teologia. A maneira que eu me relaciono com pessoas, por exemplo, todo cristão, ele é chamado a ser um evangelista na vida dele. Isso é teologia ou não? Sim. Sim. Isso é teologia. Porque eu entendo, tem grupos, né, segmentos religiosos que eles não fazem proselitismo, evangelismo. Porque teologicamente eles não entendem assim. Nós entendemos de forma teológica. E aquela do evangelismo é só para pastor também, né? Assim, isso é uma outra coisa na teologia, né? De que evangelismo é para pastor, para oficial de igreja, quem tem cargos. Então, naturalmente, gente, assim, de modo geral, a gente tem que perceber isso. Teologia é para todo cristão e mesmo que o cristão não entenda, ele está fazendo teologia, ele está entendendo teologia, ele está crendo na teologia, né? O Augusto Nicodemos tem até uma brincadeira, porque ele faz assim, uma vez postou na rede social, né? A letra mata e o espírito vivifica. Muita gente não associa, né, isso como um versículo para que você não estude teologia. E aí ele coloca o texto em grego e ele fala, se não houvessem teólogos, essa pessoa que associa esse texto errado nem o leria em português. Verdade. Tá entendendo? Então teve um teólogo que foi lá, que estudou o texto, traduziu e disse, olha, tá aqui, né? Então, fazendo uma analogia com o que você falou agora sobre essa questão aí, se a gente for considerar que teologia é só para pastor, a gente acaba negando uma série de outras coisas, série de avanços que ocorreram, né? Como a própria reforma que você tinha citado aí no ponto histórico, né? Então, se a gente considerar que teologia é só para pastor, a gente nega o avanço que foi, por exemplo, a reforma, em tornar acessível o que a gente tem hoje, que infelizmente não foi sempre assim, e até mesmo hoje em dia não é assim para todos, ter a palavra na mão. É um momento onde você consegue ler e entender um texto sem ter alguém que terceirize isso necessariamente. Não que não seja necessário também, mas esse acesso nem sempre foi assim. E se a gente considera que a teologia é só para pastor, ou só para líderes, ou algo assim, a gente retrocede ao que a gente tinha lá, onde só o clero tinha acesso. Exatamente. E eles dançavam em cima do jeito que queriam e... Até distorciam, né, a palavra, Exatamente. falavam que queriam para controlar a galera do jeito que queria. Exatamente, o pessoal comprava terreno no céu, entendeu? Isso. E essa é a mudança, na minha opinião, assim, no estudo da reforma, radical, foi que a Bíblia estava na mão do povo. Então, junto, não sei se vocês sabem disso, historicamente, junto com a tradução, né, da língua, da Bíblia na sua língua original para a língua do povo, nós temos a invenção da imprensa. Então, Deus, na sua providência, fez isso, né? A Bíblia está na mão do povo. Então, a Bíblia na mão do povo fez com que o povo pudesse agora examinar. Então, ele examina na própria língua e diz, não, agora a gente está lendo e entendendo. E o seu ponto é salutar, porque senão eu crio essa divisão. Quem sabe são eles, eu não sei de nada. Então, O primeiro livro a ser impresso, né? Só para lembrar, o primeiro livro a ser impresso, né? Assim, da construção da imprensa foi a Bíblia. Boa. Então a gente já pode pegar esse gancho do que o senhor falou e já colocar aqui mais um ponto. Então o primeiro passo para um cristão começar a estudar teologia é estudando a palavra? Esse é o primeiro passo? É isso que ele faz para começar aí a compreender a teologia? Certamente. Assim, a gente às vezes acha que é necessário ir muito longe, né? Muito embora tenha muitas ferramentas hoje. Mas, por exemplo, eu sou de uma época em que a gente comprava a Bíblia, e vocês devem ver isso, algumas Bíblias têm lá no meio as referências com letras e marcando, porque elas estão marcando outros versículos. A gente chama-se ainda, né, de concordância bíblica. Então, por exemplo, se eu estou estudando um texto que fala sobre pecado, ele vai mostrar outros textos que falam sobre pecado. Eu estou, de alguma forma, relacionando textos bíblicos e estudando teologicamente na minha casa. Porque a revelação de Deus, que é a palavra, é a fonte de toda a teologia.
tudo bem, tem a história, etc. A gente vai para esse outro caminho, mas a base é a Bíblia, né? Então, todo crente, eu quero estudar teologia, começa pela palavra de Deus, e o fim e o objetivo é estudar a palavra de Deus. Né? Pessoal, e assim, do ponto de todo crente, eu acho que assim, a gente tem ferramentas hoje que proporcionam isso, tem bons materiais, uma coisa que a gente não tinha antigamente, que nos dá acesso é online, à distância, mas qual é o grande centro teológico das igrejas, basicamente? Escola dominical. A aula de teologia básica das igrejas ao longo da história toda da igreja mais recente é a EBD. Que é lá que eles vão conversar. Eu aprendi, por exemplo, aquela coisa que a gente sabe. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Numa revistinha de escola dominical, nos idos da minha conversão em 2001. Então isso eu aprendi, gravei e nunca mais esqueci. Então, o básico da teologia que a gente aprende na igreja, né, tá lá na escola dominical, no ensino bíblico, naquele culto de ensino que muitas vezes, ou em grande parte, não é valorizado nas igrejas e comunidades locais, que está ensinando a Bíblia, a teologia. E assim, a gente tem mais espaço para perguntar também, né? Porque num culto, via de regra, né? Às vezes acontece exceção, você não interrompe o sermão, mas na escola dominical você pode falar, você pode perguntar, né? Então, e se você não se aproxima, pode ter erro aí teológico grave até na vida, né? E outro ponto também, quando a gente passa da teologia, isso quebra a gente e humilha, né? Faz a gente ser realmente mais humilde diante daquilo que a gente está lendo, né? Mas tem o outro lado, né? Que o Gabriel falava nos bastidores antes aí, né, Gabriel? Você pode comentar um pouco? Que é assim, tem gente que estuda, e via de regra numa igreja, você tem as pessoas leigas, né? Que não tem, assim, profundo conhecimento teológico. Então, às vezes, acontece muito, eu tive uma vivência de seminário, de o pessoal se ensoberbecer nesse aspecto também, né? Isso é comum, tem teólogos que escrevem a respeito disso. Olha, teologia não pode te fazer soberbo, mas conhecedor, desprezar. Você ia falar um pouquinho disso, Gabriel? Porque é contraditório, né? As cartas de Paulo tapa na cara atrás de tapa na cara da gente. Então, como que a gente pode se vangloriar disso de alguma forma, né? Não faz sentido, né? Porque se você está estudando mais sobre Deus, duvide de alguém que estuda sobre Deus e se torna mais arrogante e soberbo. Porque a partir do momento que me aproximo daquele que é todo santo, perfeito, eu estou enxergando, é como uma luz, né? Quando eu vejo meu reflexo no espelho com a lâmpada acesa, eu vejo minha pele e minhas imperfeições. Se eu me aproximo bem mais e jogo mais luz, vou ver os detalhes de quem sou. E essa é uma analogia para falar. Se eu estou mais perto de Deus, mais eu verei minhas falhas, meus defeitos e as minhas dificuldades. Então, é incoerente, é contraditório alguém que estuda teologia e se torna arrogante, soberbo, né? E o que não é tão raro, gente, infelizmente. Eu acho que uma forma interessante de olhar para a teologia no quesito do estudo mais técnico, né? Se aprofundar em questões históricas, olhar para o texto original e tudo, é pensar que tudo isso é uma ferramenta para alguma coisa. Ela é usado com algum tipo de fim. Não tem um fim em si mesmo também. Você falar que eu sei o texto original. Você ficar citando o texto original, o membro que está sentado ali não vai entender nada. O pastor até conta algum aluno do seminário lá foi pregar e no sermão dele ali ele foi correto no que ele colocou e tudo, mas ele só falou com as girafas, né? Só alimentou as girafas porque ficou numa superfície que ninguém alcançava, né? Então não foi acessível. Eu acho que o ideal, como eu tinha dito, é usar isso como uma ferramenta. Até porque, se for pegar, por exemplo, sei lá, o Sermão do Monte. Jesus estava ali, era simples, e é inquestionável que não era uma boa teologia, né? E estava acessível. O objetivo, acho que é ser acessível no final das contas. Um grande desafio de quem estuda a teologia, né, e especialmente, eu já tive a oportunidade, né, os irmãos sabem, de compartilhar um pouquinho lá com os meninos do seminário, eu falava assim, a boa teologia, ela é feita no chão da igreja. Porque a teologia, ela é serva da igreja. E sempre foi assim. Por que produziu teologia? Para servir a igreja, né? Não existiria teologia se não tivesse a serviço da igreja. Então, o grande desafio é você recebe conhecimento, erudição, você lê, né, especialistas, etc. Você vai estudar línguas originais.
Só que você vai encontrar o irmãozinho que não tem essa capacitação, esse ensino que você recebeu, e você tem que transferir para ele essas verdades de uma forma que ele entenda. Porque a historinha né, o professor falou, parabéns, você foi muito bem, mas você alimentou as girafas. E nós somos chamados a alimentar ovelhas. Então, é um exercício que, assim, ao longo do tempo você vai aprendendo. Porque a gente sai, né, às vezes, da academia, entre aspas, do ambiente técnico, e chega na igreja e você tem que comunicar aos irmãos. Simples, né? Porque é uma dualidade, galera. Assim, quando você está na academia, eles estão te avaliando tecnicamente. Então, quanto mais você usar de ferramentas, parabéns. Só que quando você vem para a igreja, o irmão quer entender, né? O Jonas Madureira conta uma história, eu já ouvi falar, assim, que a irmã falou um dia para ele na porta, maravilhoso o seu sermão, pastor. Olha, foi tão bom que muita coisa eu não entendi. Ela achou muito bonita a maneira que ele falava, mas ela não tinha tido compreensão, e ele ficou constrangido. A irmã foi dar um elogio mesmo, com sinceridade, mas ele percebeu aquilo, olha, estava muito bom na construção, mas eu não estava comunicando como deveria. Claro que a gente pode ir para uma parte de pregação, que pode ser um tema de um podcast futuro, mas a teologia é isso, eu preciso pegar todo aquele material que eu tenho, aquele produto que eu tenho, e preparar a refeição ao dispor da igreja para que as pessoas se alimentem, né? Por exemplo, se eu falar a união hipostática de Jesus, que é a natureza, a união do crente com Cristo, eu tenho que, de alguma forma simples, como nós já debatemos aqui assuntos que são mais profundos na teologia, como predestinação, eleição, condenação, tem que transferir para aquela irmã que está ali sentada, que é uma senhora piedosa, temente a Deus, que nunca estudou num ambiente acadêmico de teologia, mas que nos ensina teologia com a vida e a prática dela, a explicar a ela essas verdades assim profundas de uma forma que ela compreenda. Até porque, igual o senhor estava falando agora há pouco aqui atrás, que a teologia é para nossa devoção, né? A teologia tem que levar para isso. Teologia é também devoção. Teologia leva você aos pés do Senhor. A teologia aquece o seu coração. Veja, gente, vamos pensar uma analogia bem simples. Todos nós aqui, por pressuposto cristão, amamos a Deus, certo? Então, se eu estou entendendo que a teologia saudável vai me ensinar mais sobre esse Deus a quem eu amo, o que vai despertar em mim? Maior amor, maior devoção, maior anseio, volição, desejo de me aproximar desse Deus. Eu vou conhecendo coisas profundas, assim, às vezes acontece comigo. Eu estou preparando um texto para pregar e eu nunca tinha entendido aquele sentido, aquela associação, e isso me traz um quebrantamento, porque eu falo assim, olha como Deus é bom nisso aqui, eu não tinha percebido, porque a minha aproximação com aquele texto me trouxe, não que me trouxe uma nova verdade, mas que me tirou uma poeira daquilo que a gente vai se acostumando a me mostrar aquele caminho de graça de Deus e me aproximou do Senhor. Então, teologia de verdade, pelo que as pessoas entendem, tem que fazer o sentido contrário, me aproxima de Deus e não me afasta dele. É parte do processo de santificação que a gente passa também, né? Sim. A gente lê o texto, a gente é quebrantado, a gente é refeito pelo Senhor, Deus nos quebra, junta os pedaços ali da forma que Ele quer que junte, né? Do formato que Ele deseja. E assim a gente vai seguindo, sendo cada vez quebrado. Aí Deus junta os nossos pedaços de novo e quebra, e assim a gente vai na nossa vida. Em resumo, a gente pode entender que a teologia é exatamente o contrário do engrandecer o nosso ego, né? É justamente para nos quebrar e nos fazer mais instrumentos na mão dele. Assim, para nossa própria vida e para a vida dos outros, né? Para a gente também levar o evangelho, etc. E uma recomendação de livro também teológico que pode auxiliar a gente nisso é O Ego Transformado, do Timothy Keller. Esse livro é muito bom mesmo, até lembrei, não foi dele, mas na hora que vocês estavam falando sobre a questão, né, da humildade que o estudo traz, eu lembrei de uma das pregações do Jonathan Edwards, que ele nos compara a vermes, né, diante de Deus. E pode parecer uma coisa muito forte, mas é isso, sabe? Mas a Bíblia compara. É isso, nós somos vermes diante de Deus. A gente tem que entender a nossa pequenez e toda a sujeira que a gente traz com a gente, né? E quando a gente estuda a teologia, como vocês falaram, a gente tem que olhar pra gente dessa forma, a gente tem que compreender até outra parte da que a teologia traz pra gente. Aí a gente vê ainda mais a tamanha bondade e graça de Deus de nos amar e de nos purificar, né? De toda essa sujeira, essa pequenez e de sermos vermes mesmo diante dele. A Bíblia tem um texto que ela chama o povo de Israel de vermezinho de Jacó.
Pastor, é um pouco à frente da nossa pergunta, né, dessa motriz que a gente começou perguntando sobre teologia apenas para pastor. Apenas existem pessoas que faz teologia que não é pastor também, né? Sim. Todo pastor, eu penso que ele deve ser teólogo, porque é um instrumento de ministério. Mas existem muitos teólogos que não são pastores propriamente ditos de trabalho, de vida, né, ministerial. Inclusive, mais uma vez citando o texto de Efésios do próximo domingo, ele fala que Deus chama para pastores e mestres, né? Pastores e mestres, ali é entendido como uma coisa só. Tem alguns mestres que não são pastores, mas todo pastor ele deve ser alguém que ensina o povo de Deus. Agora, há um problema, Eduardo, que se você conversar com outros pastores, eles também talvez falem semelhantes, que tem homens que são mestres, grandes mestres, doutores, escritores, eruditos, etc., mas eles nunca foram experimentados na vida da igreja. E isso é um problema, porque se você fizer teologia alheia à igreja, você se torna um mestre de gabinete, mas você nunca experimentou Romanos 8 na prática quando você está consolando uma irmã que perdeu o filho, por exemplo. Então, eu acho que assim, há um perigo aí que deve acender o alerta daquele que é apenas um mestre de gabinete, mas que ele não pratica a teologia na vida da igreja como um todo. Eu conheci pessoas que eram excelentes escritores, professores, mas que não tinham ministério, né, na jornada, na caminhada. Eu até vou contar um testemunho aqui do pastor Jeremias, ele já contou outras vezes. Ele tinha um pastor que era assim um grande mentor e referência para ele, pastor presbiteriano, reverendo Antônio Elias. E uma vez o Jeremias, tem alguns anos já, recebeu um convite para ser palestrante de tempo integral na CEPAL, que é um ministério importante para missionários e pastores. E ele, assim, pela jornada dele, recebeu esse convite. E é tentador, porque ele não precisava mais ter os compromissos da igreja, ele ia pregar em eventos e ele ia ser escritor também, né? Então ele tinha duas atribuições. Era um convidado para ser palestrante e escritor de tempo integral. E ele foi consultar esse pastor, já um ancião, perguntou a ele, pastor, tem esse convite para ser palestrante de tempo integral, ser escritor e tal, e aí eu teria de deixar a minha igreja e seria só isso. Aí o pastor, não, você precisa de igreja, pastor precisa de igreja, porque igreja humilha a gente. E ele então, atento, ouvindo, ele falou, olha, quando você vai palestrar, pregar, você vai ter lá 500, 800, 1000 pessoas. Aí, domingo termina o evento, você volta para sua igreja, na terça-feira tem 10 pessoas na reunião de oração. Aí tem aquele outro irmão que está com um problema, que a conferência lá não resolveu, que você vai ter que caminhar com ele, ir até a casa dele, chorar junto, dobrar os seus joelhos. O que ele estava dizendo na sua sabedoria? De que a igreja é esse instrumento de Deus para nos fazer andar perto do rebanho, que tem lá as suas mazelas, as suas falhas, as suas cicatrizes, os seus problemas, e que todos nós, a uma, dependemos de um Salvador. Então, existem mestres que muitas vezes não são pastores, e pode haver no meio da igreja, por exemplo, nós temos um bem conhecido na IPB, que é o Solano Portela. Todo mundo acha que ele é pastor, não, ele é presbítero, mas ele serve a igreja. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não. Você não pode ser um mestre da teologia alheio à vida da igreja. Não necessariamente você deve ser pastor ordenado. Tem presbíteros que servem a igreja, Solano é um deles, mas a teologia serve a igreja, e o homem que serve a teologia, que se agrega, né? Enfim, ele deve estar na vida da igreja, é isso que penso. E assim, se você está escutando o podcast, a gente está conversando e pensando, pastor, mas eu já tenho costume de ler a Bíblia, a palavra, eu já estou bem alicerçado na base, queria me aprofundar mais, mas não sei por onde começar. Te digo já um bom começo, às vezes você quer ler um bom livro, não sabe qual, pergunte para o seu pastor, tenho certeza que ele tem ótimas recomendações. Sim. Falo por mim mesma que eu já perguntei para o pastor, ele que me apresentou um pouco mais a teologia, lembro até hoje do começo, e eu acho que ele pode te ajudar muito nesse processo se você tem essa vontade, né, de se aprofundar. Com certeza. Eu acho que se cercar, né, de boas referências e recomendações. Pessoal, um outro ponto aqui para a gente também levantar, e gostaria que vocês, junto com a nossa host aqui, nos ajudassem, é assim, veja, a teologia também, em tempos tão obscuros de tantas pregações, modernismos, o que a gente chama de teologia da prosperidade, agora tem a teologia do coach, uma teologia que me faz firmar, como a gente acabou, tudo que a gente falou aqui, que me dá referência, que me dá base para a fé, também é um antídoto, uma referência quando eu estiver sendo atacado por essas ideias. É o que Paulo fala aos Gálatas, se alguém, nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos apresentar outro evangelho, além do que vos tenho pregado, seja anátema.
Então hoje, por exemplo, tem irmãos muito simples que eles amam ouvir. E aí se você perguntar quais pastores eles ouvem um pastor muito bíblico e sério e um cara que nega, por exemplo, quem está falando aqui, a literalidade de Gênesis, que a gente citou, ou mesmo a inerrância da Bíblia. O pastor ele é... Então assim, e nessa miscelânea, você pode entrar por caminhos muito obscuros. Gente, às vezes eu escuto recortes de pregação, entre aspas, que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Está fazendo ênfase no seu ego, que vocês falaram aqui, no seu próprio coração, no seu mérito, na sua obra. Está fazendo Deus um serviçal que ele vai te conceder os seus sonhos. Galera, biblicamente, Deus, como tem o livro do Bíblia lá, Deus é um Deus que frustra os nossos sonhos pessoais, em detrimento da sua vontade. Entretanto, se você não tiver base, isso agrada o nosso coração. Hoje um irmão mandou para mim um inbox lá de um vídeo de um pastor pedindo, explorando, né, pastor entre aspas, explorando as pessoas. Eu disse, olha, que triste. Ele falou assim, infelizmente, muita gente vai fazê-lo, por quê? Porque as pessoas querem o que ele está oferecendo. Uma prosperidade mágica. Se eu der para esse cara, ele está dizendo que Deus vai me fazer prosperar de uma forma que, assim, que eu nunca vi na vida, então eu vou fazer. Veja que o erro teológico, porque ela pegou no engodo do meu coração. Eu sei que tem gente ingênua que faz, pessoal, eu sei disso. Mas, de via de regra, é gente que está interessada naquilo que ele está oferecendo, tal como fez lá no deserto para Jesus, né? Se me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, só se prostrar. Então, a teologia, pessoal que está nos ouvindo, ela também vai fortalecer você nos embates e vai ajudá-lo a identificar o falso evangelho que está cada vez mais crescente nos nossos dias, e especialmente no movimento da igreja brasileira. É aquilo que fala sobre os bereanos, né? Sim, os crentes de Bereia. Eles estão lá, eles estão escutando a pregação da palavra, mas eles estão conferindo na palavra se aquilo está de acordo. Né? Eles não estão simplesmente ouvindo, captando a mensagem, tudo que vem aquilo lá. Não. Eles pode ser Paulo que estivesse pregando. Eles estavam lendo a palavra para ver se ele estava de acordo, para ver se aquilo estava correto com a palavra de Deus. É o que a Lorena falou, pessoal. Eu já vi gente até falando de modo pejorativo. Ah, não, mas a igreja tal, presbiteriana, não sei o quê, é muito Bíblia. E acha que isso é ofensivo. Na verdade, isso para nós é elogio. Isso é um elogio. Não, é tudo Bíblia, né? Eu já vi gente falando dessa forma. Ah, não, vocês só querem Bíblia e tal. Gente, mas é isso. Essa é a nossa regra de fé e prática, é a base. Você ia falar, Bia? Tá aí a importância da gente procurar teologia, mas não qualquer teologia, né? Qualquer coisa que as pessoas chamem de teologia, mas uma boa teologia, uma teologia cristocêntrica e firmada na palavra plenamente. Pastor, por que a teologia do coaching, a teologia da prosperidade, ela chama muitas vezes mais atenção, né, das pessoas, e muito mais atenção das pessoas estarem lá e de fato achando que aquilo é uma boa teologia em si, do que a boa teologia de que tanto a gente conversa aqui? Por que na sua opinião, esse tipo de teologia chama muito mais atenção do que a verdade que é pregada? Assim, acho que eu não quero ser simplista na resposta, tá? Mas dentre muitas coisas, uma delas é a teologia saudável, ela confronta o meu coração. Ela vai chamar você de miserável, ela vai dizer que você é um pecador, que a Lorena acabou de falar, que o Gabriel citou o texto de Isaías, que tudo depende do Senhor. E o contrário, a teologia do coaching, ela vem de encontro ao que o meu coração deseja. Ela massageia o meu ego. Ela afaga quem eu sou. Ela diz que eu posso ser muito mais. Por exemplo, um vídeo que viralizou, um cara está falando inglês. E ele fala algumas coisas e eu entendo que é verdade, mas ele está falando como um mantra e muita gente cristã compartilhou. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz, eu não sei o quê. A pessoa está falando para si mesma. Eu entendo que você tem que ter afirmação de identidade. Mas a teologia do coaching é para muita gente agora, teólogo sério, uma nova roupagem, uma embalagem nova da teologia da prosperidade, com uma outra roupa. Ela está dizendo para você que é com base naquilo que você tem, que você vai conquistar, que você vai conseguir, vai destravar chaves na sua vida, códigos do seu coração que estão lá, e vai dizer para você que tudo que você precisa para romper na sua vida está dentro de você. Sendo que, biblicamente, o que está dentro de mim é a minha miséria, o que está dentro de mim é a minha ruína. Porque a Bíblia fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jesus falou que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. O nosso Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, que Ele nos enviaria como ovelhas no meio de lobos. Por exemplo, Paulo vai dizer a Timóteo que aquele que busca ficar rico cai em muita tentação, e que era para advertir os ricos do presente século a não confiarem no poder das riquezas.
Citei pelo menos 4 textos aqui, nós teríamos uma infinidade deles. E tudo que a teologia do coaching fala ao contrário. Se você não está bem, é porque você não rompeu ainda, você não destravou. E aí eles estão usando, na minha humilde opinião, a mesma coisa que o diabo usou para Jesus no Éden. No deserto, e a mesma coisa que os nossos pais ouviram no Éden. Olha, busque a sua vontade, os seus sonhos. Então, uma resposta simples para a sua pergunta. Por que a teologia do coaching encontra tanto solo fértil? Porque o nosso coração quer ouvir aquilo. A gente deseja, e alguém já escreveu isso certa vez, né? Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O pecado quebrou isso, e agora o homem tenta fazer Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então, cruz, ela é impopular, porque a cruz mata você. A cruz aniquila o seu ego, a cruz derruba você, a cruz mostra um caminho de renúncia. E convenhamos, a nossa carne não quer renúncia. A nossa carne quer aplauso. Então o coach está dizendo, rompa aí, cresça, venha, é tudo que você quer conquistar, receber. Então ela vem de encontro ao que as pessoas querem ouvir. É o que a teologia da prosperidade fez por muito tempo. Você não quer ouvir que você vai enriquecer? Se você der 100, você vai ganhar 1000? Não existe um investimento que faça isso, mas você quer ouvir isso. Você quer ouvir que crente não pode ficar doente, embora a sua Bíblia diga, que está empoeirada lá, fechada, que no mundo você vai ter aflição. Então você quer ouvir que não pode ficar doente, cristão. Então o que as pessoas querem ouvir é o que eles oferecem. Eles estão oferecendo para o seu próprio coração. Então por isso que a teologia do coach ganha tanto espaço. As pessoas estão ouvindo o que o seu próprio coração deseja, em detrimento, aí a parte pior, em detrimento daquilo que Deus já disse há muito tempo. Pastor, eu tenho a impressão que a teologia da prosperidade hoje no Brasil, ela pega um público assim mais velho, né? Uma galera mais velha, e a teologia do coaching mais jovens, e essa galera que está chegando hoje assim na igreja e dá de cara com uma infinidade de outros pastores que também pregam sobre a teologia do coaching e tudo mais, e aquilo de certo afaga mesmo o ego dos jovens, né? Mas a pergunta que eu tenho aí para o senhor é o quê? Como que a gente pode espalhar, fazer com que essas pessoas saibam que existe uma boa teologia, né? Que existe uma teologia que aqui nos chega mais para perto de Deus, de fato, que não é a teologia da prosperidade nem a do coaching. Como que a gente faz para espalhar mais essa mensagem para eles? Só um ponto importante, pessoal, que toda heresia faz isso, tá? Ou seja, aliás, tem teólogos que eles defendem a ideia de nem chamar teologia da prosperidade, porque não é teologia, é chamar ideologia, né? Mas, assim, o que vocês vão perceber é que esses segmentos, eles sempre vão usar verdades. Você vai ouvir sobre Deus, você vai ouvir verdades ali no meio, né? Usando mais uma vez meu exemplo, o que o diabo fez com Jesus? Ele usou a verdade. Ele falou, está escrito. E se Jesus não tivesse usado o contexto, que é Cristo, o diabo usou uma verdade sem contexto. Olha, aos anjos dará ordem a teu respeito. É verdade. Mas Jesus falou, entretanto, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você vai ouvir desses caras verdades lá. No meio da conversa toda, da distorção, você ouve pontos importantes. Pô, que legal, o cara veio falar aqui de negócio, falou sobre Jesus, falou que eu tenho que amar minha esposa, cuidar bem da minha família. Ele tá certo nisso, né? Mas até os demônios na Bíblia falaram verdade. Eu sei que é chocante isso, mas o demônio diz lá, a menina está possessa, era uma adivinha, e o demônio elogia Paulo e Silas. Ele diz assim, ali vão 2 servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. Ele falou meias verdades, mas ele falou a verdade, olha só, ele falou a verdade num contexto de mentira. Por quê? Para validar aquela menina que era uma adivinha. Porque se aqueles homens dizem, verdade, ela falou verdade, falou, mas era um demônio que tomava aquela menina. Ele estava num contexto de mentira usando a verdade para ludibriar. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque tem meias verdades lá, tem sim pontos que são reais, bíblicos, mas a distorção toda é que leveda toda a massa um pouco de fermento. Então acho que a forma de a gente levar a boa teologia é continuar ensinando a verdade de Deus, pregando o evangelho, usando as ferramentas que nós temos para levar, né, a boa teologia, o bom ensino para vidas e corações, investir nessa nova geração, que é vocês aqui, por exemplo, adolescentes que estão vindo, para que tenham uma fé sólida, bíblica, saudável, reproduzir, levar para outros, né? E entender que é inevitável falsos mestres, desde o tempo de Jesus. O Senhor já advertiu, Paulo falou assim, em prantos para uma igreja, despedido dela, olha, depois que eu sair, vão penetrar lobos devoradores no meio do rebanho. Então é inevitável, Jesus falou, é inevitável que venham os escândalos, mas ai por quem daquele venham os escândalos. Mas é assim,
quanto a nós, continuaremos pregando, ensinando, fazendo nossa parte, tomando espaço, né? Porque às vezes também a igreja ela é um pouco omissa no que tange ao espaço que ela deve ocupar. Então, se o pessoal está usando as redes sociais para disseminar essa teologia distorcida, vamos usar o que nós temos para levar a boa palavra. É o que a gente pode fazer. E aí, a obra depende, a gente semeia. O frutificar, o germinar, o crescer depende de Deus. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Nós quisemos trazer esse tema que é tão importante e que muitas vezes é deixado de lado. A gente espera, honestamente, que tenha feito a diferença na vida de vocês, que isso tenha ajudado a entender melhor que a teologia é para todos nós, a teologia é para todo cristão que deseja viver uma vida para a glória de Deus. E esperamos que isso faça diferença para cada um de vocês. Muito obrigada a todos que participaram. É isso aí, galera. Gente, obrigado. Falou, gente. Obrigado, gente. Jesus abençoe vocês. Obrigado, pessoal. Então a Bia vai falar os avisos, bora? Começando no domingo, como o Nathan falou, 9 horas a gente tem Escola Bíblica Dominical, que se você escutou bem o podcast, entendeu o que a gente falou, você não pode faltar. A gente tá de olho, o pastor também. Mais à noite, às 7 horas, a gente tem nosso culto de adoração. Terça-feira, às 7h30, a gente tem nosso devocional online. E a quinta-feira, às 7 horas 7h30, nós temos a nossa reunião de oração. E você está mais que convidado. E também temos reunião dos adolescentes, GOC dos adolescentes na quarta-feira, 7h30. E GOC dos jovens no sábado, também às 19h30. É isso, galera. Valeu, falou e aguardem até o nosso próximo episódio do podcast Atrás do Púlpito.